Aleluia. Glória a Deus, irmãos. É uma alegria realmente estar aqui com vocês, um privilégio, realmente um privilégio para nós. O pastor original já falou, né? Nós estivemos no Japão, moramos no Japão já. A gente sabe o que é Zangyo, a gente sabe o que é Shacho, Cho, Kaicho, um monte de Cho aí, né? Um monte de coisa assim. A gente sabe, fábrica, caixá, aquela história toda. Filhos pequenos que nós viemos também, mesmo, nós ficamos muito abençoados e vemos como Deus cuida de nós, né? Assim, os nossos filhos também eram pequenos, tiveram problemas de saúde, aquela história toda. Ficamos assim, muito graças a Deus, e vemos como Deus cuidou também a Thalita. Nossa filha, aliás, se chama Thalita também. Ela tem 22 anos, nosso filho Alexandre. Então ficamos felizes, graças a Deus, como Deus é bom, maravilhoso, apesar das lutas, dos problemas, né? Então da Thalita, pastor Reginaldo, irmã Viviane, o milagre de Deus, e também o Davizinho, né? Também, uma menina, um menino. Nós também temos a Thalita, que tem 22 para 23 anos, e o Alexandre, que tem 20 anos. E quando estávamos aqui no Japão, eles eram pequenininhos também. Então estivemos aqui de 96 a 2000 e moramos em Oizumi, estávamos lá uns dias atrás, até ontem, Oizumi. Aí depois fomos para Kure, em Hiroshima, estivemos lá 10 meses. Depois fomos para Aichi-ken, Nishio. Aí viemos para Hamamatsu, estivemos aqui 2 anos, né? 2 anos em Hamamatsu, e temos memórias muito bacanas, estamos muito graças a Deus. E foi realmente assim uma bênção para a gente, o convite de podermos voltar, depois de 14 anos, irmãos. 14 anos, irmãos. Né? Eu já estou com 29 anos. 20 é pecado, né? 29 anos. Eu sei que não parece, né? Eu tenho mais. Quem acha que não parece? Não, levanta a mão, senão a gente vai orar para espíritos de cegueira ou para ser curado de, sei lá, de. Como é que é? Miopia. Ai, memória também. Mas sabe, meu irmão, vamos orar para eu não falar mais besteira. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, nesse sábado, Senhor, nesse ano de 2014, Senhor, um ano novo, Senhor. Pai, que o Senhor coloque em nossas vidas mais um ano, que o Senhor tenha cuidado de nós. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos, Senhor. Pai, te louvamos, Jesus, que nós possamos de fato, como o pastor Reginaldo já colocou, buscar primeiro, isso quer dizer prioridade, primeiro o reino de Deus, antes dos problemas, antes não só de problemas, tentações chegarem, Pai, mas também antes das coisas prazerosas e até boas, importantes para as nossas vidas. O Senhor fala buscar primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas seriam acrescentadas. Te louvamos por isso. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor promete, o Senhor cumpre, e o Senhor cumpre muito além das nossas expectativas. O Senhor nos surpreende. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei, eu tenho, na verdade, um pouco mais de 29. Tenho 59 anos. Pela graça e misericórdia de Deus, encontrei Jesus. Ele me encontrou quando eu tinha 20 anos de idade. Eu fui surpreendido, irmãos, surpreendido muito além das minhas expectativas. Para isso, eu tive que ir o Senhor me levou para os Estados Unidos. Eu queria praticar inglês. Enfim, encontrei uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do Senhor, o pessoal louvando, adorando em línguas. Isso em 74. Enfim, essa foi a minha primeira grande surpresa, a primeira grande bênção. Eu tive 4 na minha vida, 4 grandes assim, marcos da minha vida, surpresas com Jesus. E hoje à noite, como eu falei, depois de 14 anos estou aqui, eu queria compartilhar com os irmãos a 4ª grande surpresa, a 4ª grande bênção na minha vida,
o melhor, vamos dizer assim, que eu tenho para compartilhar com os irmãos nesses 40 anos de caminhada com Jesus. Então a primeira grande bênção, assim, grande marco da minha vida foi o meu encontro com Jesus, que eu fui batizado no Espírito Santo, falo em línguas, fui liberto eu não queria que existia essa data, enfim, eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas a segunda e terceira experiência maiores que eu tive na minha vida foi exatamente aqui no Japão, exatamente aqui em Hamamatsu. Vocês alguns conhecem lá no seminário Passo de Fé, pastor Osmar, o pastor Zé Shiratori. Quem conhece o pastor José Shiratori? Alguns conhecem. Estivemos com ele agora lá em Osaka. Eles, depois dessa segunda, a segunda grande experiência no Japão foi em Gifu. Em Gifu, em 97, junho de 97, veio um pessoal lá de Toronto, do Canadá, e houve reuniões de avivamento num hotel grande lá chamado Renaissance, em Gifu, 1000 japoneses e um brasileiro. É todo um milagre de ter ido para lá e tudo. E estive lá e vi Deus agindo. Uma senhora com 15 dentes de ouro, lá, uma senhora japonesa. Japonesa, você sabe, né? Japonesa não se comunica muito, sentimentos e tudo, né? Nem de tristeza, nem de alegria. Eu vi japonês correndo, né? Espada do Senhor, né? Assim, nem foi um derramamento, foi um esparramo mesmo, né? Do Espírito Santo. Assim, muita bênção, eu fui muito tocado pelo Senhor. Não vou entrar em detalhes, né? Se alguém quiser, volte amanhã cedo, eu dou um pouquinho mais de detalhes desse daí. Isso foi em junho de 97. Em 98 nós viemos para Osaka com o pastor Osmar, o pastor José Shiratori estava lá, a Madalene, Zé, logo depois, ele estava pegando um finalzinho do passe de fé lá, pastor Reginaldo e tudo, e aí houve assim uma visitação de Deus, participamos lá, foi assim muito, talvez a terceira maior experiência, também não vou entrar em detalhes, né? Só se tiver uns 1000 pedidos amanhã, quem sabe eu falo para alguém que me perguntar. Mas enfim, que o meu objetivo aqui nessa noite é de falar da quarta maior experiência com vocês. Quarta maior experiência. Eu chamo de uma revolução silenciosa. Uma revolução silenciosa. E nos últimos 2 anos, eu não vou dizer, não foi uma experiência assim como as outras 3, que eu, pela graça de Deus, tive assim, algo forte do Espírito Santo e coisa assim. Mas foi assim, uma palavra que eu ouvi do nosso pastor da comunidade Alcance, lá de Curitiba, pastor Luciano Subirá, e uma palavra, eu, na graça de Deus, eu resolvi, vamos ver se o negócio dá certo mesmo, vamos ver. Eu realmente comecei a fazer, pegar aquela palavra caiu no meu coração e eu decidi, eu vou fazer, comecei a fazer. E irmãos, essa é a melhor bênção que eu tenho para compartilhar para vocês. Era uma coisa exatamente que eu não gostava de fazer, né? Eu tenho certeza que vocês não gostam de fazer, não gostam de ouvir isso, muito menos de ouvir isso. Mas como até foi falado aqui durante o louvor, desculpa, esqueci o nome do irmão. Volney. Oi? É fácil, Volney. Volney? Amém, Volney, amém. Ele chegou e falou assim: Senhor, ensina-nos, né? Assim, ensina-nos, na verdade, a orar, buscar, ouvir Deus. Então, muitas vezes a gente, quando busca Deus, a gente tem o que a gente precisa, não o que a gente quer. Enfim, eu realmente comecei a orar. Oração é uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Eu sei disso, como eu falei, 40 anos eu ouvi, sabia, embaralhou com a barriga, né? É algo que a gente lê na Bíblia e fala: Jesus orava, ele orou, e faz assim, orou, beleza, Jesus, né? Ele orou, né? Tem um grupo de intercessão, a gente terceiriza e etc, né? Mas há 2 anos atrás, e eu sei que eu estou aqui hoje por causa de oração, eu sei disso. Eu sei que muitas coisas aconteceram. Eu não vou entrar nas bênçãos que aconteceram na minha vida, né? Até escrevi um livro, olha só, tem que ser muita oração, né?
Deus me deu oportunidades assim de traduzir e interpretar coisas desse tipo. Não quero entrar nisso daí, nem tenho tempo. Na verdade, muitas coisas aconteceram pela graça e pela misericórdia de Deus. Não sei porque demorou tanto assim, não sei, mas eu sei que muitas coisas ruins que não precisavam ter acontecido, aconteceram. E sei que muitas coisas boas até poderiam ter acontecido nesse espaço que não aconteceram. Mas eu resolvi, ok, eu vou começar a fazer esse negócio. E comecei a fazer um negócio que eu nunca gostei. Ninguém gosta de orar. Quem gosta de orar aqui, que acha que é bem natural, maravilha, aí, né? A gente é igualzinho, né? Nós somos igualzinhos. Uns de nós são mais bonitos, né? Mais jovens, então o resto, né? Mas tudo bem, mas no resto a gente é tudo igual, né? Carne, osso, e, sabe, sendo amarelo, brasileiro, com jeans, sendo... Nós somos gente, somos carne, né? Somos carne. Mas enfim, o que eu gostaria, a coisa que eu mais tenho, de mais preciosa para compartilhar com vocês, que eu aprendi, vamos dizer assim, nesses 40 anos, como eu falei, né? Essas 3 grandes experiências, essa quarta agora, uma revolução silenciosa, de fato revolucionou a minha vida, é a oração. Oração, né? Nós temos exemplos da Coreia, por exemplo, irmãos, oraram, obrigado. Eles oraram, tem 1 milhão na igreja de Pastor Show. Né? Existe nos Estados Unidos hoje uma igreja chamada IHOP, a igreja chama IHOP, I-H-O-P, International House of Prayer. Eles estão orando há 12 anos. Depois talvez eu compartilhe um pouco mais sobre isso também. Há 12 anos eles foram para o Brasil, muitos deles, uns estão em Florianópolis, estão começando em igrejas de lá, ministério de oração, pessoal orando direto. Eles estão há 12 anos orando lá, e Deus tem feito coisas impressionantes. Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. Aí ele fala assim: vocês fizeram dela um pouquinho de ladrões, fazendo assim. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós não orarmos, se nós não formos uma casa de oração, nós estamos roubando a Deus, na verdade. Essa foi a ficha que caiu para mim, né? Então, nessa noite eu queria falar com vocês esse primeiro ponto. Foi para mim muito importante. Eu gostaria de chamar: Senhor, ensina-nos a orar. Como o Vonei, né? Está falando: Senhor, ensina-nos. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a orar. Ensinar, quando está falando ensinar alguma coisa, primeiro, não é natural. Ninguém gosta de aprender alguma coisa, não vem por natureza. É algo que você testa no laboratório, você erra, você acerta, você cresce, você vamos dizer assim, você tem espaço para isso, para crescer, para errar, para acertar, né? A forma certa, a forma errada, e é uma coisa que você vai testando no laboratório, assim deu, assim não deu, né? Então eu gostaria de abrir lá em Lucas 11, de 1 a 13. Lucas 11, de 1 a 13, eu vou ler essa passagem. Diz assim: aconteceu que estando ele, esse ele soltou da página para mim, irmãos, de uma forma que, sabe quando uma coisa assim entra, penetra em você? Estando ele, não esqueça essa palavra, estando ele, quem é esse ele? Jesus. Uau! Estando ele, Jesus, orando num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos der. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é a oração do Pai Nosso, né? Como estava lá em Mateus 6, o sermão do monte, na montanha, né?
Lucas dá um enfoque aqui um pouco diferente, né? Importante com relação à oração, ao aspecto humano de Jesus, na verdade, o livro de Lucas, né? Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo do caminho, e não tenho o que apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levar para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Jesus está dizendo assim: olha, pela importunação, por você falar e tudo, se não for pelo aspecto amigo, amizade, graça, amor, até pela lei vai funcionar. Se você bater, cara, tá bom, então eu vou dar, né? Ele está dizendo aquele aspecto humano. Agora Jesus, ele diz assim: e eu, quem é esse eu? Não sou eu que estou aqui, euzinho aqui. Esse eu é eu sou Jesus. Eu vos digo. Aí Jesus diz assim: olha, pedi e dar-se-vos-á. Tão fácil, na verdade, né? Como ali na Amã, ele foi lá, vai lá no rio e se lava. Saiu indignado: eu não vou fazer isso. Aí os servos dele, o suboficial, falaram: poxa, mas você não faz coisa difícil? Por que você não faz sendo fácil? Né? Tá bom, então eu vou fazer. Aqui, gente, por um lado, por que faz tão difícil a gente pedir para Deus? Sei que é o nosso orgulho, nosso problema. Por um lado parece tão difícil, por outro lado é tão fácil, né? Como uma criancinha chega e fala: pai, me dá. Está errado automaticamente, né? Né? Pai, me dá. Pai tem tanta alegria em dar. É ajudar, na verdade, né? Quem é pai aqui? Né? E quem é filho? Não era fácil. Você deu: pai, me dá, né? Tão fácil. Por um lado, pedir. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aqui há uma progressão, né? Olha, pera, né? E você vai receber. Mas não pare por aí. Fala assim: busque, vá mais além, vai, cresça nesse negócio chamado oração. Senhor, ensina-nos a orar. É bom esse negócio, é bom. Tudo que Deus fala, mano, é muito bom. Até jejum. Sabe o que é bom? Sabe o que é bom? Nossa, o pessoal está gastando uma grana, uma nota preta lá, não sei o que. É o shake de não sei o que lá, é isso, daquilo que emagrece, tantas calorias, não sei o que lá, blá. Você quer perder? Jejua. Você vai economizar, você vai ter tempo para orar mais, você não vai gastar dinheiro, e funciona. Você emagrece rapidinho, fica bem, né? Aí ele diz assim: porque qualquer pessoa, qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem é esse que estava dizendo isso? É Jesus. Eu sou o que sou. Eu sou a minha verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição. Eu os digo. Jesus. Está ficando um bom negócio. Negócio aqui. Aí diz assim: e qual o pai dentre vós? Ele está dizendo: vamos para o lado da graça. Até um amigo lá, pela amizade não deu certo, mas ele pediu, até agora falou: tá bom, eu vou fazer porque o cara está insistindo aqui, até pela lei, como aquele juiz, né? Iníquo e a viúva. Lucas diz sobre isso também, essa parábola, né? Em Lucas 18. Lucas 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se você ora, né? Você não desfalece. Orar sempre, nunca desfalecer. Você não quer não desfalecer? Ora, orar sempre. É um dever, é um mandamento. Aqui diz assim: qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí ele diz: pois se vós, faz um contraste aqui, né? Vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais. Gente, para pensar um pouquinho, né?
vocês são pais, vocês sabem o que é isso, né? Vocês são maus, mas vocês dão coisas boas para os seus filhos. Claro que esses são para isso também. Às vezes é assim, olha, vocês sendo pais, vocês dão coisas boas aos seus filhos, né? Aí ele diz assim, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo, Jesus amado, por que coloca Espírito Santo ligado à oração, né? Irmãos, então aqui, o que nós podemos ver, né, nessa passagem, né, entre muitas coisas, né, nós podemos ver, primeiro, não sabemos orar, não sabemos, não é natural. É algo que se aprende, que se cresce, é como tipo um laboratório. Você põe lá a plantinha e vê, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui, por que não deu? Você cresce nisso daí, né? Ao jeito errado, ao jeito certo. A nossa vida de oração é um exemplo e oportunidade de ensinar o discípulo, né? Vai discipular, aqui, eles viram Jesus. Interessante que muitas coisas que Jesus fazia, eles interrompiam, várias coisas que podem ver na Bíblia, tudo lá, interrompiam, né? Interrupção interrompeu Jesus, mesmo até no monte lá da transfiguração, Jesus lá, ele interrompeu, várias coisas. Aqui eles esperaram Jesus, olharam, mas não interromperam, né? Então, outra coisa que nós podemos ver aqui, diz aqui, certo lugar. Diz aqui no versículo 1, né? Versículo 1. Então a impressão que dá é que é um lugar secreto e habitual. Podemos ver que outros detalhes, benefícios da oração, livra-nos do mal, né? Ou seja, Jesus fala assim, antes de você entrar em problemas, ore, melhor prevenir do que remediar, né? Uma insistência, uma progressão, como eu falei, né? Outra coisa que ele diz aqui, todo aquele, qualquer. Isso inclui a você e a mimzinho aqui, né? Euzinho aqui e você, qualquer pessoa. Está dizendo, fala assim, qualquer pessoa, não é quem sabe falar, quem estudou, quem não sei o quê, quem é pastor, quem é do ministério de intercessão, nada, ele fala qualquer pedir, receberá. Né? Aí ele fala sobre o Espírito Santo, fala sobre perdão, um monte de coisas aqui. Mas hoje, o que eu quero colocar com os irmãos é da necessidade absoluta, vital. Nós precisamos orar. Os discípulos viram Jesus e não falaram assim, Jesus, ensina-nos a pregar, né? Dá uma aulinha para a gente aí de homilética, como pregar, como pegar o microfone assim, né? Aí como orar, fazer, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a ressuscitar os mortos, como que é o caminho das pedras aí? Senhor, ensina muitas coisas que eles poderiam ter pedido para Jesus ensinar. No entanto, foi a única coisa que eles falaram, ensina-nos isso. Eles falaram, aumenta a nossa fé, a coisa que eles falaram, né? Mas você quer ter a fé aumentada? Precisamos orar, com certeza. Eles não falaram, ensina-nos curas, milagres, pregar, ensinar, crescimento de igreja, discipulado, sei lá, cuidar da família, tudo isso é importante, claro que é importante, mas eles viram Jesus, né? Haviam subido no monte da transfiguração, provavelmente os mesmos discípulos, né? Se você olhar em Mateus, diz lá, ele subiu, pegou Pedro, Tiago e João, subiu para o monte e ele se transfigurou. Isso é Mateus, mas em Lucas, se você lê em Lucas, aqui no Evangelho de Lucas, diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e ele subiu para orar. O motivo era orar no monte. Até fala o monte da transfiguração. E diz assim, e quando ele estava orando, ele se transfigurou. E depois, quando eles desceram, se você seguir aí nos 4 evangelhos de tudo, mostra que os discípulos que não subiram não conseguiram resolver o problema, que era de um jovem endemoniado, mudo, surdo, né? Lunático, isso ali. Eles não conseguiram, ficaram batendo boca lá com os fariseus. Jesus desceu e o pai daquele menino falou assim, Senhor, eu trouxe o meu filho, está endemoniado, lunático, ele cai no fogo, cai na água, cada um dos evangelhos dá um pouquinho, uma parte diferente, fala que é lunático, um fala que é epiléptico, outro fala que, né, um espírito mudo e surdo,
Mas em Lucas, diz que, nos quais diz assim, aí os discípulos não conseguiram, e Jesus diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vou sofrer? Até quando? Jesus estava dizendo: vocês já teriam que feito isso. Por que não fizeram? Jesus falou: tá bom, traz o menino para ele, resolveu o problema, expulsou o demônio e tal. Aí os discípulos, meio assim, o rabi entre as pernas, aqueles que ficaram, que não subiram no monte, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Resolveu o problema, enfim, Jesus falou assim: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, e se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte: passa daqui para lá, e há de passar. Aí ele diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus fala, e mano, o que ele faz? Ele tinha acabado de descer do monte da oração, levado Pedro, Tiago e João. Aí ele desceu e resolveu o problema. Aí quando ele chegou lá, falou: o que? Os outros não resolveram? Ó, geração incrédula e perversa, vocês deviam ter resolvido isso. Por que não resolveram? Porque não subiram o monte da oração. Tá, simples, Por que eu não vi isso antes? Não sei, irmãos, não sei. Só sei que a minha ficha caiu há 2 anos. Depois de 38 anos de caminhada com Jesus, eu tive assim, um encontro forte com Jesus aos meus 20 anos, um chamado, batizado no Espírito Santo. Fui estudei em seminários, sim. Eu estudei em seminários, em 2 seminários, 3, e graças a Deus eu fiz muitas coisas na minha vida. Mas, como eu falei, esse aspecto só recentemente, irmãos. Só recentemente. Por que é tão importante assim? Por que eu não vi antes falar: Senhor, o ensino horário, eu vejo que é vitalmente importante para quem está no ministério. Diz que o John Wesley, os obreiros que trabalham com ele, o John Wesley, ele só aceitava que as pessoas elas jejuassem 2 vezes por semana, segundas e quartas-feiras. Isso o John Wesley, Por que eu não vi? Não sei. Eu não sei. O que eu quero então dizer para vocês, irmãos, nós precisamos orar. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais, irmãos. Você precisa. Só que esse precisa, eu não gosto dessa palavra. Eu creio que Deus também não gosta. Esse tem que. Isso é lei. Isso é lei. Nós estamos na dívida, Jesus fala assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. Jesus está falando assim: olha, a lei está dizendo, ora. Você precisa orar. Esse precisa, tem que, ainda está na lei, está no. Eu estou em dívida, estou em débito, eu preciso chegar no 0-0. Só que 0-0 não é um bom resultado para nenhum time, Você precisa ir para o crédito. Esse ter que, tudo que Deus fala para nós, não é: Senhor, eu tenho que fazer isso. Por exemplo, a esposa fala para o marido: mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Nenhum marido gosta disso, nenhum marido caseiro não quer uma lavadeira para saber que tem uma esposa que ama, que faz com que queira fazer. Então, essa história do tem que orar não é suficiente. Nós precisamos entrar num lugar em que a gente queira orar e seja algo prazeroso. Aí nós entramos: uau, será que eu vou entrar num lugar em que eu tenho prazer de estar aos pés de Jesus, que eu tenho prazer de orar, que eu tenho prazer? Antes eu gostava de assistir 3 horas da novela da Globo, dos esportes, da televisão. Opa, acertei alguém. Ai, será que eu vou conseguir? Quando nós chegamos no Japão, eu gostava de Coca-Cola. Aí eu comecei a tomar Pocari. É verdade, eu estava tomando uma garrafa de Pocari hoje. Eu gosto de Pocari. É bom, é gostoso. Quando eu cheguei no Japão, eu não acreditava que eu pudesse trocar Coca-Cola por Pocari. Pocari. Não sei se é doce, se é salgado. Parece que é doce. Não, é salgado. Não é doce, não é salgado. Parece gosto de salsão, de não sei o quê. E não é que eu comecei a gostar do negócio. E hoje eu gosto de Pocari. Irmãos, acredite se quiser, oração, você está aos pés de Jesus, é gostoso, é bom, tudo que Deus faz é bom, é muito bom, é necessário sim,
mesmo que eu comece pela lei, eu comece fazendo a lei só não é suficiente, ela te leva, né? Como um espelho. Eu olho e eu vejo que eu estou sujo, então eu vou à água, é a água que vai me lavar, mas foi a lei que me levou eu preciso da água. Então assim a oração também. Pensando nos orar, Jesus falou assim, né? Contou-lhes também outra palavra, isso é Lucas 18:1, né? Sobre o dever, é um dever, é lei. Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Assim como o dízimo, né? No Antigo Testamento fala do dízimo, né? Fala assim, se você não devolver, você está roubando a Deus, lá em Malaquias, né? Só que o Novo Testamento já fala assim, né? De dar com alegria, né? Paulo fala, eu me dei totalmente, né? Então Deus, Ele não quer os seus 10% por dever, Ele quer os seus 100%, tudo que você tem, que é dele. Você está em aliança com Ele, uma aliança de amor, como um casamento, né? O marido com a esposa, né? Uma aliança, tudo que é do marido passa da esposa para o marido. Existe uma troca, né? E é por alegria, por amor. E assim também com oração, irmãos, com tudo que Deus faz. Oração, jejum é bom para o corpo, jejum é bom, oração é bom, né? E nós precisamos. Então nessa noite eu só queria enfatizar o aspecto precisar, lei. Amanhã, se Deus quer ter tempo, entrar no aspecto graça, fazer por gostar, não só porque o que eu preciso, né? Porque eu estou em aliança, então, eu sou marido, eu sou a noiva, então eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer janta para o meu marido. No certo aspecto, só que o marido não quer que ela faça por dever, quer que ela faça por alegria, por gosto, fazer aquela comidinha gostosa, né? Para o marido e tudo, né? Já pensei que pode falar assim, eu tenho que cozinhar de novo, né? Então, dá para entender onde eu estou chegando, né? Hoje eu só quero enfatizar esse aspecto ainda. Precisamos orar. Precisamos, irmãos, precisamos. Você precisa orar, né? É isso o que eu quero enfatizar hoje à noite. E essa palavra aqui, lá em Lucas 11, né? Acho que se você não tiver aberto, ela volta lá em Lucas 11, 1. Essa palavra diz assim: aconteceu que estando ele, né? Quem é esse ele? É Jesus. Jesus estava orando, né? Aí essa palavra saltou da página assim. Uau, Jesus orava. Né? Jesus orava, estando ele, Jesus, né? Bom, Jesus achava que ele, no aspecto humano dele, ele precisava orar. Por isso ele orava. A gente faz o que a gente acha que precisa fazer. São prioridades, não é? Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro quer dizer que não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para você assistir 3 horas de novela, assistir 3 horas dos esportes. Não são coisas necessariamente ruins, mas é questão de prioridade, né? Em termos de primeiro, um exemplo que eu gosto de dar, assim, as coisas às vezes não são necessariamente erradas, mas o pecado tem a ver com você inverter prioridades. Se você não busca primeiro o reino de Deus, é um pecado. Questão de prioridades, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: eu tenho um carro, o carro está sujo, eu tenho que lavar. Se eu não lavar o carro, é pecado, por eu não estar fazendo uma coisa, minha responsabilidade. Aí eu tenho um carro sujo, eu tenho uma casa que Deus me deu para minha família. Então vamos supor que aquela casa está pegando fogo, certo? Questão de prioridade. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu vou lavar o carro. Não, Deus me deu esse carro, né? E a casa pega fogo. Concorda que é um pecado? Né? Agora você, eu tenho um carro sujo, tenho uma casa pegando fogo, aí meu filho está lá engasgado com espinha de peixe lá, com moti, sei lá, né? Tá lá. O que eu tenho que fazer? Deus me deu a casa, eu vou lá e vou apagar o incêndio da casa, eu vou lavar o carro, e meu filho se engasga todo lá. Então são prioridades, buscar em primeiro o que é prioridade. Jesus, essa palavra de uau, e não é que Jesus via oração como prioridade? Ele orava. E euzinho aqui, por que eu não oro? Essa é a pergunta que me veio, né? Que eu queria fazer para os irmãos. Se você não ora, é porque você acha que não é uma prioridade. Tão simples assim. Porque nós temos 24 horas, todos nós fazemos aquilo que a gente acha que é mais importante. É ou não é? Vocês concordam comigo? Sim? Bem, né? Então é isso. Estando Jesus orava, pensei, nossa! Não, nosso Senhor. Jesus orava. Ele, né?
disse assim. Aí eu comecei a ler, Jesus orava. Olha só, Lucas, quer ver? Vamos só bem rapidinho aqui. Bem rapidinho meu, nem sempre é tão rápido assim. Mas em Lucas 5, olha só, quando que ele orava? Quando precisava, irmãos, vai comigo, tá feia a situação, né? Era assim que Jesus orava? Vamos ver quando Jesus orava. Vamos lá em Lucas 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 16. Porém, esse mesmo ele, Jesus, assim, ele se retirava para os desertos e ali orava. Uau! Acho que Jesus era muito fraquinho, né? Muito carnal, ele precisava de oração. Ele precisava. Quando que ele estava orando aí, ó? O ministério dele já estava bombando, né? Diz assim, cura de um leproso. Qual foi o último leproso que você e eu curamos? Depois da cura de um leproso, aquele negócio todo, eu poderia ter dito, não, agora meu ministério está bombando, tem um leproso, tem isso, tá lá, eu não tenho tempo para oração. Isso acontece com tantos pastores, né? Tantas pessoas. Conoscozinho aqui, né? Conosco aqui, euzinho, vocêzinho, conosco aqui. A gente fala, não, eu tenho muito zangueou agora, o chateou está chateando. Eu não tenho tempo para oração. Então você vai naquela oraçãozinha, Deus é Pai, Deus sabe, e Ele sabe tudo, Ele, né? E você não ora um dia, não ora, passa um ano, passa 2 anos, e cadê o primeiro? Buscar primeiro, né? Jesus estava aqui ocupado, fazendo, e ele se apartava. Isso se chama prioridade, buscar primeiro. Só que, bom, Jesus, né? Jesus, fraquinho até, né? Jesus, vamos lá, mais, 6:12. Capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. Uau! A coisa estava preta para Jesus, ele estava orando, preciso de emprego, Deus está ruim, estou doente, ai, a sogra, sei lá, né? Jesus vai casar. Bom, quando que ele falou isso? Ele tinha acabado de curar um homem das mãos erradas, estava tudo maravilha. Por quê? O irmão até me perguntou, por que você está orando e jejuando? Aí eu parei para pensar, falei, uau, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, né? Tem demônio para tudo que é lado, eu tenho doença de tudo que é lugar, tem bichinho, tem coisa, meu Deus do céu, tem 7 milhões de pessoas que não conhecem Jesus, que vão para... Não é motivo para eu estar orando, passando noites em oração. Uau! Tudo. Jesus é fraquinho na fé, ele precisa, eu não, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, 9, capítulo 9, versículo 28 e 29. Oh, Jesus amado, cadê o calendário? Cadê o relógio? 9, 28 e 29. Aí a transfiguração. E aconteceu, versículo 28, que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João, Tiago, subiu o monte para se transfigurar. Foi isso? Lá em Mateus diz que ele subiu e se transfigurou. Aqui em Lucas ele subiu para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência. Às vezes a gente busca poder, a gente busca Deus, a gente faz Deus, eu quero, né, ter os 9 dons, eu quero ter os 9 frutos do Espírito Santo, eu quero ser apóstolo, profeta, eu quero, Jesus subiu para orar, ele subiu e levou os discípulos para orar, e não para virem Jesus transfigurado. E aconteceu que eles orando, viram Jesus transfigurado, imagina, né? Uma aparência de glória, tudo. Viram, né? É tão simples aqui, né? Por que aqui? Bom, 3:21, também só Lucas que diz isso. Os outros evangelhos não enfatizam essa parte de oração aqui, né? Volte lá para Lucas 3:21. Lucas 3:21. O batismo de Jesus, o início do ministério dele. Primeira coisa,
ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele. Mas aqui 3:21, aconteceu o que? Aconteceu o que? Aconteceu o que? Se aconteceu o que? Não é que, por acaso, né? Não tinha mais nada para fazer, turma, vamos lá, vamos subir lá no monte, né? E vamos orar, vamos, orando, e aconteceu o que? Ele se transformou. Não é assim, se aconteceu o que? Eu creio que se ele não tivesse orado, não teria acontecido. Você quer, né, fé, você quer experiência com Deus, você quer que a sua oração seja ouvida, como o anjo falou a Zacarias, pai de João Batista, né? E a Isabel falou, a tua oração foi ouvida. Se você não ora, nada vai acontecer. Tão simplesinho assim, né? Tão simples. Então aqui diz assim, aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, o que aconteceu? Orando ele, ou talvez até porque ele orou. Se ele não tivesse orado, não teria acontecido para Jesus. Imagine para euzinho aqui, para vocêzinho, com todo respeito, né? Para nósinho aqui. Jesus orando, ele orou, o céu se abriu. Os céus se abriram e veio o Espírito Santo. A gente quer o Espírito Santo, a gente quer não. Só que a gente não faz aí, não segue a receita, né? A gente quer, sei lá, a gente quer fazer pudim de leite, a gente põe pipoca. Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Né? Então aqui Jesus orava, gente, né? Ele acreditava que era preciso orar a ponto de passar noites, quando estava tudo bem, ele orava, né? Ele orava. E agora nós, essa pergunta me veio, Jesus orava? E eu aqui, por que eu não oro? Porque nesses 38 anos eu orei muito pouco, gente. Muito pouco. Muito pouquinho. Sabe, quem ora 4 horas por dia? Quem ora 3? Quem ora 2? Quem ora 1? Quem ora meia hora? Quem ora antes das refeições? Né? Deus é bom, Deus é pai, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer lá. Né? Eu estava nessa faixa, de repente, sabe? Quem somos nós que achamos que não precisamos orar e por isso nós não oramos? Tão simples assim. A gente faz o que acha que precisa, que tem que fazer. Tem que fazer zangueô, eu faço zangueô. Tem que trabalhar, né? Chigotô, gambate, é assim, agora é minha diversão. Não, agora eu preciso, né? Eu preciso jogar bola, eu preciso fazer isso, eu preciso ver os amigos, eu preciso, né? Eu preciso espairecer, eu preciso. Tá, então a gente faz o que a gente acha que precisa. Tão simplesinho assim. Vocês concordam, gente? Eu estou viajando na maionese aqui, né? Tá bom. Aí, gente, eu comecei a perceber, Jesus estava orando, Jesus orava, Jesus orou, Jesus havia orado, Jesus ora, Jesus orará, Jesus está orando e intercedendo por nós agora. Uau! Você sabia que quando a gente for para o céu, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, né? Nós vamos para o céu, é só correr para o abraço, é só glória, aleluia, louvar. Sabe o que Deus está fazendo hoje, ainda? Tanto que Ele crê que precisa orar? Quem sabe a resposta? Ele está orando hoje no céu. O Espírito Santo está aqui orando. Por isso que ele fala, quanto mais Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Não só ovo, as coisas básicas, né? Todas as coisas serão acrescentadas, dará pão, peixe, mas vai dar o Espírito Santo, gemidos inexprimidos, assim, nós nem sabemos nem como orar. Mas o Espírito Santo, através de nós na terra hoje, Ele ora através de nós na terra. E Jesus está fazendo o que no céu? Intercedendo por nós. Diz, o Espírito Santo, Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos o que pedir, como convém, mas Ele com gemidos inexprimíveis, que são do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos tem que ser pelo Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Diz assim, aí depois mais lá, Romanos 8:34 diz assim, e Ele intercede por nós agora. Vamos ler lá, vamos ler Romanos 8, vamos ler lá, 8, 26 e 27. Diz assim, da mesma maneira também. Por que da mesma maneira também? Porque no versículo 34, nós já vamos ler lá,
diz que Jesus intercede por nós no céu, e o Espírito Santo também, diz aqui, né? 26. Da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. O Espírito Santo aqui na terra intercede por nós aqui. Aí no versículo 34 diz assim: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, fazendo o quê? Diz assim: também intercede por nós. Uau, Jesus teve tanto na necessidade, que ele já padeceu tanto, Getsemane, cruz, não sei o que, orava durante toda a vida dele, agora ele está no céu, né? Não está lá, aleluia, glória a Deus, né? Os anjos, né? Recebendo todo louvor, ele está orando no céu. Jesus é fraquinho mesmo, né? Até no céu ele precisa orar para não cair do trono, sei lá. Agora eu não, está comigo, eu tenho a força, eu serei, eu subirei. Quem que falou isso? O diabo. E eu também. Isso que é o problema. E eu também. Não falei assim, mas as minhas ações falam mais alto, né? Eu não preciso. Eu serei, eu subirei, eu tenho a força. Jesus não fez isso. Tudo que ele fazia era pelo Espírito Santo. Uau, que diferença, né? Por que eu não oro? Por que eu não orei? Porque eu achei que eu precisava. Eu não preciso. Né? Tão simples assim. Jesus, né? Como alfa e ômega, a primeira e última palavra, o verbo, né? Ele é o verbo que dá vida. As palavras é o verbo. O verbo, ele diz assim: orai. Orai. Primeiro orai sem cessar, tudo da graça. Em Lucas 8, como eu falei, ele diz assim, né? O dever de orar sempre, e nunca desfazer, orar sempre. É um dever, é um mandamento, está na lei ainda, está no fazer mesmo não querendo. Diz assim, é dever. Né? Samuel diz assim: longe esteja de mim, né? Não orar por vocês e pecar. Pecar não orando por vocês. Pecado não orar. Samuel fala assim, orar pelos outros, né? Dizendo até. Então Jesus fala assim: orai, orai. Né? Então, quando você for botar gasolina no carro lá, até o japonês, ele vai dizer: orai, orai, orai. É isso que diz. É verdade, irmãos. Não estou brincando, não. Vocês viram que eu não brinco, não. Ele vai dizer: orai, orai, orai. Esse brasileiro, orai, precisa, orai por nós. Orai, orai. Deus é sério, isso não é verdade. Orai. Jesus conjuga o verbo orar em todos os tempos possíveis e imagináveis, impossíveis e inimagináveis, com gemidos inexprimíveis, como Getsemane, né? E voz de muitas águas, em silêncio e agonia. Depois a gente vai ler lá. Cadê o relógio? Você tem que me ajudar aqui. Eu tenho aí. Só agora que você me diz. Né? Essa ideia, mas funciona, né? Quem me dá mais 10 minutos? Ó, 10, 20. Então, eu tenho mais uns 20, 30. Posso ficar a noite inteira, só que daqui a pouquinho já vou embora. Mas então, irmãos, Jesus, em silêncio e agonia, com sangue, suor e lágrimas, é fácil? A gente vai ler, vamos ler lá, Getsemane, né? Jesus, ele orou uma vez, o pai falou: pai, eu tenho que ir na cruz. Ele orou e ele não recebeu o que ele queria não ir para a cruz. Deus falou: vai para a cruz, meu filho, vai para a cruz, esse é o plano que eu tenho para você. Orou uma segunda vez, ele pediu, pedir e dar-se-vos-á. O que você quer? Não necessariamente o que você precisa. Você queria estar ouvindo isso? Tenho certeza absoluta que não. Tenho certeza absoluta que não. Mas, irmãos, eu também tenho certeza absoluta que é o que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. Precisava ter ouvido antes, provavelmente. Pedir e dar-se-vos-á. Jesus orou uma vez, aí foi buscar, enquanto ele orou uma segunda vez. Aí, em agonia, sangue, suor e lágrimas, terceira vez.
bater, né? E a preciosidade. Ali ele teve a vitória, ali, Getsemane, na oração. Ali ele teve a vitória. Não foi no Calvário, foi em Getsemane. Ele com o Pai, né? E então Jesus, sangue, suor, lágrimas, nós no céu vamos louvar, adorar, não vamos adorar mais. Mas aqui ele fala assim: orai, vocês precisam orar. Foi o que ele falou para os discípulos: ó, vão comigo, orai comigo, vamos lá, vamos orar comigo. Bom, enfim, irmão, sabe o que assim me pegou assim pelo jeito, né? Eu gostaria, né, de comparar essa comparação, né? Ele estava orando, os discípulos estavam dormindo, né? Pedro, Tiago, aqueles outros estavam dormindo. Jesus, nenhuma hora você não orar comigo, Jesus estava orando. Não deu outra. Jesus teve a vitória na cruz. Pedro negou 3 vezes, cada vez pior. Ele negou com juramento e depois começou a xingar rapidinho, naquela mesma noite, né? Você sabe da história. Então dá para ver bem fácil. Jesus orou e teve a vitória. Os discípulos não oraram, dormiram de tristeza. Não deu outra, negaram Jesus. Tão fácil assim. Necessário orar sempre, nunca desfalecer. Vamos fazer uma coisa aqui. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Foi um chinês que falou isso, né? Um chinês falou lá, porque eu não vi os meus desenhos, né? Quando eu desenho, aí eu tenho que pôr uma flechinha assim, até que o coraçãozinho eu não consigo desenhar. Eu ponho uma flechinha, coração, né? Mas aqui eu acho que a imagem vai valer a pena. Nós vamos fazer aqui fazer um caso aqui, como num tribunal, né? Ou como numa luta ali, sei lá, boxe, sei lá o quê. De um lado, Jesus, ele orava, tadinho, tão fraquinho, achava que precisava orar. Desse outro lado, pesando, né? 100 quilos. Nós, euzinho, vocês e nós aqui, que não oramos. Não precisa nem fazer exercício, nada. Vamos ganhar essa, né? Vamos fazer isso, essa coisa com vocês. Gostaria de comparar o currículo dele, desse Jesus fraquinho, tadinho, né? Que achava que precisava orar, não precisava orar. Né? E vamos contrastar aqui conosco, que não oramos, achamos que não precisa orar. Né? Vamos fazer isso daí. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou chamar o pastor Reginaldo. Ele vai ser promovido de pastor já para Jesus, rapidinho, né? Tá certo? Dá para pegar uma cadeira aqui, que eu falo, 2 cadeiras aqui. Acho que até aqui em cima, aqui olha para ficar. Aqui vai ser Jesus, aqui nesse canto direito do ringue aqui. Jesus. Todas as vezes que vocês olharem para ele agora, vocês se lembrem disso, né? Uau, Jesus, né? Então aqui nós temos Jesus, e aqui do outro lado, por enquanto isso aqui vai ser eu, né? Até uma boa desculpa para eu sentar também, né? Então aqui nós temos Jesus. Irmãos, eu faço isso com tanta seriedade, mas eu não estou brincando não. Agora, eu não estou brincando. E faço com o maior respeito. Aliás, essa lista, inclusive, quando nós estávamos lá no Passo de Fé, um pouco antes do Passo de Fé, aqui em Ramados, até o pastor que estava dirigindo lá e tudo e tal, ele começou a falar esses nomes, eu me lembrei disso daí até. Mas quando ele, assim, estando ele orando, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viram a importância vital. Jesus orava. Ele orava, os discípulos falaram: uau, tudo sai daí. Tudo sai daí. Eu não estou dizendo que oração vou dizer, uma panaceia resolve todos os problemas. A Bíblia fala: se o meu povo se humilhar, buscar a minha face e orar. Tudo tem a ver com oração, humilhação, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Também tem santidade, tem outras coisas que entram aí. Mas se você quer santidade e fé, comece com oração. Senão você não vai nem ver a necessidade de santidade. Mas o pai não tem nada a ver, né? Eu tenho jeito de ser feliz, eu não sei o quê, eu vou casar 3 vezes, caso, descaso, faço, não faço, blá 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 blá, você faz um monte de coisa aí. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A tua oração foi feita. Enfim, vamos lá então, para essa queda de braço aqui, nós temos Jesus, Ele. Amém?
Com todo respeito, irmãos, vamos pegar o currículo dele primeiro, fraquinho para mim. Ele precisa, né? Esse é o currículo aqui dele. Ó, príncipe da paz, Emanuel, alfa, ômega, princípio, fim, rei de reis, senhor de senhores, unigênito, filho de Deus, Deus Filho, leão de Judá. Irmãos, eu estou muito sério, muito sério, muito sério. Não estou brincando, não. Estou muito sério. A minha oração é que a ficha caia também para você, como caiu para mim. Então, eu não estou falando aí como eu vi aqui, irmãos, né, os homens de fé, o seu Sabrina, eu não estou falando aqui exatamente do contrário, irmão. Né? Demorou muito tempo para eu entender isso. Eu sou muito cabeçador, eu estou dizendo, olha, não façam assim. Não espere chegar, sabe? Faça um teste drive, comece a orar, faça um mês, comece a orar e ora mesmo. Mas eu falei, nem uma hora, dizendo, esse é o mínimo da lei, é o mínimozinho para você nem cair em tentação. Talvez se você orar uma hora, você vai para 0 a 0, você vai perceber que algumas coisas que te atraíam, que você não conseguia vencer, você vai ver que você vai ter força para não nem cair em tentação, irmãos. Faça um test drive, comece a orar uma hora por dia, né? Entendeu? Aí você fala, mas eu trabalho, tá, mas e quantas horas você assiste uma novela? Quantas horas? É prioridades. Vai fazendo, vai vendo para você ver, né? Então, como eu falei, eu estou falando muito sério aqui, né? Filho de Deus, Deus Filho, Leão de Judá, Cordeiro de Deus, Santo, 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 Jesus de Nazaré, Filho de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus forte, Pai da eternidade, aquele que era, que há de vir, o grande eu sou, o ungido de Deus, o Messias, Salvador, Senhor Jesus Cristo, nome sobre todo nome, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, Rei de Israel, caminho, a verdade, a vida, a porta, a luz do mundo, Deus Todo-Poderoso, a ressurreição e a vida, pão da vida, a palavra, verbo que se fez carne, maná que veio do céu, eu e o Pai somos um, água da vida, bom pastor, supremo pastor, consolador, videira verdadeira, batizador do Espírito Santo, o grande intercessor, João 17, Salvador ressurreto, Deus onisciente, onipotente, amor, raiz de Davi, pedra angular, a rocha, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor dos exércitos, o Senhor que cura, Jesus Nazareno, corporalmente a plenitude da Trindade, Redentor, desejo de todas as nações, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, fiel testemunha, primogênito entre os mortos, príncipe dos reis da terra, o que vive para todos sempre, o que é digno de abrir os 7 selos, o Deus vivo, raiz de geração de Davi, resplandecente estrela da manhã, amado da minha alma, árvore da vida, mestre, Rabboni, Adonai, promessa de Abraão, tudo em todos, fogo consumidor, mediador da aliança eterna, expressa imagem do Deus invisível. Eu gosto da expressa imagem do Deus invisível. Irmão, sabe o que eu gosto mais ainda? É que muitas coisas que a gente às vezes quer saber aqui, que a gente coisas que fala é assim, né? Antes, depois, Apocalipse, a besta, ela fala assim, livro, né, de Jesus Cristo, né? Revelação de Jesus Cristo. Como é que você explica isso? Expressa imagem do Deus invisível. Irmãos, talvez nem na eternidade a gente vai entender como que ela expressa, mas como que ela é leão, isso é o cordeiro, né, ao mesmo tempo. Isso vai ser legal. No céu a gente mais e mais e mais e mais. Provavelmente nunca ele vai entender nem isso aqui, né, nem nada desses nomes dele, nada disso aqui, né? Imagem do Deus invisível, expressa imagem do Deus invisível, Filho amado, sabedoria de Deus, Cristo crucificado antes da fundação do mundo, poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, pensamos, Filho de Deus vivo, que venceu, dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória eternamente, nossa justiça e justificador, Cordeiro Pascal, anjo da aliança, o Santo de Israel, o ancião de dias, o Altíssimo, Rei do céu, revelador de segredos, Filho do homem, renovo, braço do Senhor, luz dos gentios, servo do Senhor, semente de Abraão, El Shaddai, doador de força. Ué, mas ele não é fraquinho? Por que ele precisa de oração? Fraquinho.
né? E o Shaddai, fogo consumir, alguns estão meio repetido aqui, labaredas eternas, rocha eterna, Deus de Jacó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, principado está sobre seus ombros, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Como que ele é? É um menino, falando príncipe, nasceu e ele é o Pai da eternidade. Explica isso. Príncipe da paz, fonte dos jardins, poço das águas vivas. Nos Salmos diz assim, né? Socorro, fortaleza, socorro bem presente na angústia, serei o que serei. Todos os nomes, né? O Senhor que cura, o Senhor que salva. Irmãos, esse é o currículo de Jesus. E ele achava que precisava orar, ele orava, ele ora ainda hoje. Aqui estamos nós, né? Nós indo lá, nós indo. Sabe o que é interessante? Vamos abrir lá em Filipenses 2, 5 a 11. O que Jesus, ele chegou e falou assim, ele derrubou as mesas, começou lá, né? Ele falou assim, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos comprados por bom preço, pelo sangue de Jesus, derramado no Calvário. Esse é o nosso preço, foi por isso que ele nos comprou, somos propriedade dele. E nós somos o templo do Espírito Santo, da casa de Deus, casa de oração. Quando Jesus chegou lá, eles estavam vendendo coisas, estavam roubando? Não, eles estavam vendendo, estavam vivendo a vida deles naquele tempo. E Jesus falou, né? Vocês transformaram a minha casa de oração, são um covil de ladrões. Jesus está dizendo assim, vocês estão me roubando, vocês estão roubando a minha glória, vocês estão com o corpo comprado no meu sangue, que é o templo do Espírito Santo, e vocês estão fazendo tudo menos orar, menos casa de oração. Isso é pecado. Somos ladrões de Deus, como lá do dízimo que ele fala, vocês estão roubando a Deus, né? Então, e Jesus, em Filipenses 2, 5 a 11, né? Filipenses 2, 5 a 11, olha o que Paulo fala, né? Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, com todo esse currículo aqui, né? Pobrezinho, tadinho, né? Esse Jesus aqui, diz assim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ele está falando da usurpação, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando a gente não ora, irmãos, ele está dizendo que eu não preciso de oração. Eu sou Deus, eu tenho a força, eu serei, eu subirei. Como Pedro, né? Comigo, né? Quando chega lá na hora, ele não orou, ele dormiu, prometeu para Jesus, falou, você vai me negar, não deu outro. Pegou a espada, cortou a orelha, nossa, não tem problema, ele está achando que estava ajudando a Deus. E na hora ele negou 3 vezes a Jesus. E Jesus orou em Getsemane. O sangue suor de lágrimas. Então aqui está dizendo, ó, Jesus, o que ele está dizendo aqui? Olha, ele não teve por usurpação, sendo Deus, ele se fez homem, e como homem, o que ele fez? Diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou, se humilhou. Ele disse, segundo Crônicas, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Oração é uma humilhação. Você está dizendo, Deus, eu não sei, eu não tenho força, por favor, ajuda, como uma criança. Pai, me dá. Eu não tenho como ter isso. Me dá. É o único jeito de receber. Pai, me dá. Então diz aqui, ele se humilhou, se aniquilou, se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Foi o que ele fez em oração. Em busca dele, falou, Pai, não quero ir para a cruz, não. Orou uma vez, orou 2, orou 3. Oração não é só para a gente, ok, eu quero um carro assim, assado, em nome de Jesus, eu quero um carro, eu quero um noivo, eu quero uma noiva, eu quero isso, eu determino a bênção, né? Gente, não é o que a gente quer, não. Muitas vezes é o que a gente precisa. Diz aqui, ele foi obediente até a morte. E como é que ele descobriu o que era obediência, qual era a vontade de Deus? Ele orou, ele se humilhou, se esvaziou, buscou, orou a Deus. Tudo que Jesus fazia, tudo, ele fazia em oração pelo poder do Espírito Santo, pela força do Espírito, não com a força dele sendo Deus. E o que nós fazemos? A gente pensa, a gente olha, a gente faz, né, com a força do nosso braço,
né? Isso é usurpação. Isso aqui não tem usurpação. Isso aqui não é nem orgulho, é usurpação. É quando você vai e rouba alguma coisa, como de um rei, vai lá e você toma aquilo lá. Você toma a posição de autoridade de alguém, você vai lá e você rouba aquilo. Isso é usurpação, usurpar a autoridade. Isso é o que o diabo faz, né? Ele fez e quer que nós façamos também. Mas aqui Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que, esse que é o bonito, né? Aí diz assim, pelo que também, consequentemente, então, porque Jesus fez isso, não é que só aconteceu porque, não, Jesus foi obediente até a morte, aí então tem a recompensa de Deus, né? Diz assim, Deus lhe deu um nome, Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, é assim, tão simples assim, né? Você ora, você se esvazia, fala, Deus, eu não sei, não tenho força, nem sei, nem a minha vontade direito, não sei, muito menos a tua. Você ora, você busca Deus uma vez, você busca duas, você busca três, e Deus vai falar com você. Deus vai te dirigir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Pode ter cruz? Pode. Pode ter cruz, mas aí vem, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Aqueles discípulos estavam dormindo ao invés de orar, estavam tristes. E Jesus falou, nem uma hora, né? E negaram Jesus, rapidinho, né? É assim que funciona, se não orarmos, estamos dizendo, eu não preciso de ti, já comigo, né? Agora, e o nosso currículo, irmãos? Vamos fazer um exercício aqui. Já deu 3 horas? Então, né? Daqui 9 horas. Acho que já deu 1 hora, né? Já, né? Mas mais limitado não vai funcionar. Né? E o nosso currículo, irmãos? Agora vamos sentar aqui, né? Oh, Jesus, aleluia. E o nosso? Pega uma folha de papel, faça o seu currículo aí das suas qualidades, irmãos. As minhas, né? Nós somos iguaizinhos, irmãos, iguaizinhos, está aí na Bíblia, né? Leia lá Romanos 1, né? Se a gente for ler o nosso currículo, quer ver? Vou pegar o nosso currículo aqui. Se a gente ler lá Romanos, meu Deus do céu, Romanos, se não for de um jeito é de outro, não é jeito, né? Você lê lá Romanos 1, quer ver? Isso aqui é um currículo que fala assim, da humanidade em geral, né? Ele diz assim, 28, né? Eles não se importaram ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a eles mesmos. Você não se pode, você acha que você não precisa de mim, não precisa de oração como Jesus, né? Então tá bom, eu vou deixar nas suas mãos, né? Vai com a força do seu braço. Aí diz assim, Deus os entregou, né, a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Opa! Parece que ele me conhece, né? Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural. E né, tem gente que fala assim, infiéis nos contratos. Gente, marido, mulher, esposa, né? Acabou, amor. Minha esposa é uma cruz, pastor, você não sabe, né? Meu Deus, né? Você prometeu ali, você fez uma aliança, você. Jesus amado. Não, eu tenho o direito de ser feliz, né? Eu vou deixar aquele traço do meu marido e vou agora vou ser feliz. Jesus me ama, eu tenho o direito de ser feliz. Bom, deixa pra lá. Aos faros, nesses infernos comprar sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que fizerem tais coisas, praticam não somente as fazem, mas também consciente o que as fazem. Irmãos, isso somos nós, de um jeito ou de outro, né? Nós estamos aqui, esse é o meu currículo, esse é o seu currículo. É verdade ou não é verdade? Está aqui na Bíblia, né? Certo? Não fala assim, tá, no teu caso, realmente você casou lá no terreiro, você não sei, sua mulher, meu Deus do céu, né?
O nome dela é Glória, mas é Glória, né? Não fala aqui. A Marilane, sua esposa, assim como Cristo morre. Não tem Bíblia para, né, para pessoas diferentes. Essa é a Bíblia. A Bíblia. Irmãos, nós precisamos orar. O nosso currículo, eu sempre pedi ajuda. Eu tenho que ser mais, imaginar mais espiritual. Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem a história dele, o que ele chegou a fazer? Nem, né? O senhor Natan chegava para você, homem, como é que eu vou fazer um negócio desses, né? Pedro, que negou a Jesus, o galo cantou, ele negou com juramento, né? E começou a xingar, a praguejar. Ele não acreditava que pudesse fazer, não acreditava que ele fosse tão ruim assim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes eu me surpreendo, nem mesmo. Como é que, né? Irmãos, precisamos orar. Precisamos orar. Orar. Nós precisamos. Se nós não oramos, essa ficha caiu para mim. Nós estamos usurpando o lugar de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, comprado por bom preço. E eu não oro. Eu não sou casa de oração, eu sou um covil de ladrões. Isso foi a ficha que caiu para mim. É isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Você, irmão, precisa orar. A não ser que você tenha um currículo melhor que Jesus. Irmãos, a minha oração é que eu vou concluir agora. Eu queria apenas deixar Lucas 22, como diz lá Jesus, né? Dever de orar sempre, nunca desfalecer. Se você não ora, você vai desfalecer. Você vai desfalecer de um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro, ou pelos problemas, pela dor, ou você vai desfalecer pelos prazeres, de um jeito ou de outro, né? Lucas 22 mostra esse contraste aqui. Jesus em Getsemane, né? Versículo 39 diz assim: saindo, ele foi como costumava orar. Virou um hábito para ele. Ele costumava orar, ele orava, porque era necessário, porque ele orava, ele começou a gostar. Isso que é legal também, porque virou um hábito, virou algo normal, como respirar. Como costumava para o Monte das Oliveiras. Também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entrarem em tentação. Jesus está falando: ó, vocês não estão nem no 0 a 0, vocês estão caindo em tentação. Ele fala: ore, comece a orar mesmo que seja pela lei, ore, para não cair em tentação, né? Mas tem que ir além disso, não é só para não cair em tentação, para você receber as bênçãos também positivas, para você fazer o que Deus quer, enfim, né? Aí diz assim: apartou-se dele cerca de 1 quilo de pedra, pôs-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do Senhor que o confortava, um anjo do céu que o confortava, posto em agonia. Então Jesus orou uma vez, orou duas, chegou a ponto de estar em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Sei que alegria, irmãos, né? Eu vou comprar um carro novo. Eu falei: mas que eu vou fazer? Aí você compra um carro novo, porque o vizinho, o outro, né? Você compra um carro melhor, aí você vai se sentir melhor. Vou comprar uma roupa nova, agora eu vou me sentir melhor. Aí eu vou perder 10 quilos. Tá bom. Jejum é bem melhor. Você vai bem melhor. Oração, né? Sei lá, você vai falar. Você quer ficar alegre, irmãos? O livro de Lucas fala assim: de grande alegria, né? Começa, leia lá o final do livro de Lucas, né? Fala assim: sai de grande alegria, né? Grande alegria. Você quer alegria? Começa a orar. Disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus orou, venceu. Quando chegou a cruz, a crucificação, Pedro, os outros discípulos não oraram, negaram a Jesus. Não foi uma experiência tão forte, mas eles negaram. Irmãos, nós precisamos orar. Você precisa orar, né? Você precisa orar. Nós precisamos entrar no ponto de orar mais, passar da lei. Você começar a orar, você vê que é um privilégio. Você vê que é uma grande oportunidade, um privilégio. Você começa a fazer por alegria, não só porque você tem que fazer, você entra na graça. Aí é uma maravilha. Aí que você, né? E é possível isso. É possível isso. Amém? Já deu 2 horas? Quanto tempo que deu, irmão? Me ajuda aqui. Eu fiquei tão animado que eu só tenho a introdução. 1 hora deu?
1h10? Vê lá, quanto que deu na fita? Irmãos, realmente a minha oração, se tiver uma pessoa aqui, eu oro que todos vocês façam esse test drive aqui. Lembre-se disso aí. Oi? Eu me diverti aqui. Eu estou abençoado. Obrigado, irmãos, por essa oportunidade de ser isso. Eu estou me convencendo cada vez mais aqui. Uau, estou pregando para mim aqui. Estou pregando para mim, eu preciso orar, irmãos. Eu preciso orar. Mas eu vou contar um segredinho para vocês. Faz 2 anos que eu comecei a orar. E eu estou gostando do negócio. Eu estou fazendo, dá uma alegria, vocês não imaginam. Deus dando oportunidades, pessoas com testemunhos. Ele me deu 4 pessoas no mesmo dia. 2 no táxi, outra no avião, coisa assim que eu sei. Né? A gente, antes de voltar aqui, o mecânico lá no carro, só quebrava o carro. Aí quebrou de novo. A minha esposa falou: vamos lá no mecânico, 6 da tarde. Eu já tinha ido muitas vezes lá, sabia um pouco da história dele. De repente, aí aconteceu o que? Ele fez uma pergunta, eu não sei, eu estava no carro, tinha acabado de fazer uma cirurgia, não podia levantar. E isso uns 2 meses atrás. Nós no carro, ele de pé na porta assim, eu estava aqui do lado, ela que estava dirigindo, porque eu não podia dirigir, eu estava do outro lado dele de pé. Acho que 1 hora e pouco ele de pé ali na porta. Eu comecei a falar, irmãos, eu começo a falar, né? Mas não é sempre assim não. Eu comecei a falar de Jesus, de coisa, irmãos, né? Ele falou assim: eu sei por que você está aqui. Eu falei: cara, é melhor você se converter logo, porque meu carro só quebra. Mas aquele dia, irmãos, eu senti tanta alegria. Até a gente estava um pouco triste, porque 2 situações que cortaram entradas de dinheiro para a gente. Aquele dia estava um pouquinho assim, né? Mas eu fiquei com tanta alegria, irmãos, não sei explicar para vocês, mas com tanta alegria de falar para ele de Jesus, sabendo que é uma escola de oração, privilégio de poder ser usado por Deus para falar de Jesus para aquele homem lá, grandão, assim, engenheiro elétrico e mecânico. Aqueles caras que você fala assim: esse cara nunca vai aceitar o evangelho. Mas que alegria, irmãos, que alegria. Enfim, eu preciso parar. Mas Deus abençoe vocês. Jesus ama vocês, irmão. O diabo odeia vocês. Não é diabólico que o homem é desumano, nem humano, esse é o problema, né? A força do braço não chega longe, irmãos. É diabólico a força do braço. Nós precisamos chegar a Deus. Eu não sei o que fazer, não tenho força. Pai, me ajuda. Quando tudo está bem, ele fala que é para não entrar em tentação. Ore para não entrar em tentação. É melhor prevenir do que remediar. Né? Faça esse test drive, irmãos. Se você está tendo tristeza, né? Tosse, bronquite, rouquidão, cruzada nacional de evangelização. Não, é oração. Você está triste, ora. Você, né? Não faça esse test drive. Não sou eu, estou falando, esse eu aqui, ele orava. É esse eu vos digo, Jesus dizendo: pedi e dar-se-vos. Quem sabe Deus não quer que você trabalhe mais 3 horas antes de hoje, Ele quer que você peça 1 hora de oração, Ele vai te dar coisa muito melhor do que a força do seu braço. Faça esse test drive. Não sou eu que estou prometendo, é Jesus. É Jesus. O caminho, a verdade, a vida. O jeito de Deus é melhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você precisa orar para descobrir a vontade. Amém? Irmão, chega. Eu queria pegar mais umas 5 horas. Agora que eu estou animado, porque eu peguei no meu, tem que parar. Tem que parar. Vamos fazer uma noite de vigília, oração, até amanhã de manhã, entenda? Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado por esse privilégio tremendo de estar aqui. Né? Amanhã cedo estaremos aqui, se Deus quiser. Acho que vocês já descobriram que eu vou falar sobre oração. Né? Passado tem que para é bom. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. É bom você estar aos pés de Jesus, derramar aos pés de Jesus, né? Orar para Deus, você ver Deus te surpreender, Ele responder orações. Diz que Ele, em Efésios 3 diz assim: é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Uau! Esse é um teste drive. Faça. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Jesus. Pai, o Senhor é um Deus bom, Pai, bom. A tua palavra diz que Deus amou o mundo. Somos nós de tal maneira que deu a Jesus. Jesus
unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, o Senhor Jesus, como homem, o Senhor não teve por usurpação, Pai. Nós não queremos ser usurpadores. O Senhor nos comprou por um bom preço, pelo teu sangue derramado na cruz. O Senhor nos criou e nos recriou, nos comprou de volta, Senhor. Oh Pai, não queremos ser um covil de ladrões, Senhor Jesus, fazendo o que nós queremos, quando queremos, com a força do nosso braço. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo e fazermos tudo, Senhor, com a tua direção, segundo a tua vontade, mesmo que tenhamos que ir para a cruz, e tenhamos que orar e buscar, pedir e buscar e bater, Senhor, ainda que a nossa vontade não seja feita, como Pai, nós seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que seja cruz, mas vem um tempo que diz que o Senhor nos exaltará. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, o teu caminho é melhor. Pai, obrigado que depois da morte vem a ressurreição. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, não queremos nos apartar da simplicidade que é em Cristo Jesus. Oh, Senhor, que cada um aqui, Pai, tome essa decisão, Senhor. O teu Espírito Santo, que ele vem, fala e ele espera a nossa decisão, Senhor. Pai, dá-nos graça, mas que cada um decida que essa é a nossa parte, nós decidimos orar. Como o Senhor falou para os discípulos, eles dormiram, perderam a oportunidade, ficaram tristes. Senhor, nós queremos aproveitar essa oportunidade, Senhor. Não sabemos quantos dias nós teremos, quando o Senhor voltará. Queremos, a partir de hoje, Senhor, tomar essa decisão. Eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor a vontade dEle, a força do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Eu não vou chamar, não vou fazer nada, não vamos orar, como eu falei, por cada um vão receber a unção da oração, agora você vai atuar e vai. Não, você vai decidir, você vai começar, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém? Amém. Eu queria mais 2 horas. 2 horas. Amém. Mas eu creio que Deus sabe aquilo que nós precisamos. Eu estava conversando com o irmão Mário esses dias, A gente vai estar fazendo uma reunião em fevereiro, uma reunião geral para a igreja. E foi uma das coisas que nós falamos, o Mário tinha falado isso também, de a igreja está orando mais. Da gente estar realmente levando a igreja a orar mais, a gente está entendendo. Eu creio que Deus sabe. Eu tinha ouvido o pastor já falar sobre oração, não sabia que ele ia falar sobre oração, mas Deus sabia, E eu creio que, como o pastor falou, talvez muitas coisas que poderiam acontecer não aconteceram porque não buscamos, não oramos, não tiramos aquele como prioridade, aquilo que é importante, aquilo que faz diferença. Então que realmente a gente tome essa palavra na nossa vida. A gente fala, não, olha, não tem um livro que aliás, até tem livros sobre oração. E eu vi uma pessoa falando, interessante, a gente pode ler sobre oração, mas se a gente não fizer como o pastor disse, tomarmos a posição de orarmos, nós nunca vamos orar, não é verdade? Porque Deus realmente nos ajude, nos capacite. Vamos convidar o grupo de louvor nesse momento. Nós vamos passar por um momento onde nós vamos estar adorando ao Senhor, as nossas ofertas, nossos dízimos, aquilo que Deus tem e nos dá. Que Deus nos abençoe para a gente poder abençoar também. Porque nós fazemos isso, mas nós estamos reconhecendo que o que temos é porque Deus tem nos dado. E o que nós temos pertence ao Senhor. É uma maneira de nós honrarmos também, reconhecermos, podemos contribuir para que outras pessoas conheçam a Deus também. Vamos colocar de pé, nós vamos estar passando por esse momento.